Olá, bom dia. Bom dia, Raquel, tudo bem? Só um minutinho, estamos ajustando aqui para a Raquel entrar. Olá, Oi, Raquel, bom dia, tudo bem? bom dia. Eu optei pelo celular porque eu não estava conseguindo pelo computador e eu sou uma pessoa broca, não sei se vocês conhecem essa expressão, aqui no Ceará, do Nordeste. O que é uma pessoa broca? É uma pessoa não afeita à tecnologia das redes sociais. Então já me desculpo, mas né, faz parte aí. Imagina, imagina, eu também estou pelo celular, eu também tive dificuldade de entrar pelo computador, eu também não sou muito boa em tecnologia, mas enfim, deu tudo certo, a gente conseguiu entrar aqui sem maiores atrasos. Só para perguntar, você me escuta bem? Tem algum problema com o áudio ou tá tudo certo? Não, tá tudo bem. O áudio tá Ah, maravilhoso. Vou só ajustar aqui o celular uhum. para a gente conversar de maneira mais confortável. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui dá para escutar, te ver bem, tudo certo, Raquel. Ótimo. Maravilha. Então vamos lá, eu vou começar as apresentações, na verdade. Então, bom dia a todas e todos. Meu nome é Aline Ribeiro, eu sou advogada, sou especialista em direito eleitoral e constitucional. Vou fazer minha descrição física, tá bom? Sou uma mulher de cabelos castanhos, longos, meus olhos também são castanhos, eu uso óculos e eu estou usando uma blusa preta hoje, tá? Atrás de mim tem uma estante de livros, acho que não dá para ver muito bem, mas enfim. Hoje é o primeiro episódio do Café no Front Lilás.
Esse projeto ele tem como objetivo tornar público o debate sobre a violência política de gênero. Então, a gente vai ter vários episódios no decorrer do ano. Hoje, para nossa inauguração, a gente tem o prazer de receber a Raquel Andrade, que aceitou nosso convite. Então, eu agradeço muito mesmo você ter aceito o nosso convite, estar aqui participando com a gente, pela disponibilidade, por poder compartilhar todos os seus conhecimentos, todas as suas experiências com a gente. O tema de hoje é aspectos gerais sobre violência política de gênero. E eu vou ler antes o currículo maravilhoso da Raquel Andrade, tá bom? E daí já passo a palavra para ela. Então, a Raquel ela é presidenta da Comissão de Igualdade Racial e vice-presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará. É coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Ceará. É vencedora do Prêmio Margarida de Boas Práticas de Equidade de Gênero do TRF5 de 2022. É consultora em políticas públicas e práticas corporativas de equidade de gênero e raça e atual secretária executiva de enfrentamento à violência do Ceará. Então, Raquel, novamente, muito obrigada mesmo por você estar aqui para poder conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Então, eu passo a palavra para você. Primeiramente, como eu falei, essa é a nossa primeira live e o tema é aspectos gerais da violência política de gênero. Então, eu passo a palavra para você discorrer um pouquinho sobre o tema. Muito obrigada. Gente, vocês estão me vendo e estão me ouvindo, certo? Bem? Pronto, ótimo, porque ajustei aqui, estou no celular e no computador ao mesmo tempo. Bom, eu quero primeiro agradecer, né, ao convite. Quero dizer que é importante essa política, né, de condensar indicadores, de monitorar, produzir e avaliar dados, mas que a gente precisa alimentar a cultura de realizar constantes análises críticas dos dados que a gente produz, né? Então, eu sou suspeita para falar, eu sou super fã e admiro, né, o trabalho do Observatório. Eu acho que a gente tem uma viabilidade dentro da interferência das repercussões que o machismo estrutural e a cultura patriarcal, né, impõem na legislação, nas políticas públicas. E o Observatório, na minha opinião, é uma linha de ruptura, né, nessa lógica. Então, realmente, eu quero agradecer, parabenizar o trabalho de vocês, né? Vou fazer aqui a minha autodescrição: eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, uso óculos, estou com um blazer branco, uma blusa branca, argolas douradas, colar dourado, estou com uma expressão muito agoniada, porque eu estou com esse celular e o computador aqui na tensão para ver se está dando tudo certo, mas que bom que está, né? E aí espero que a gente tenha uma conversa interessante aqui nesta manhã e dizer que muitas mulheres, que inclusive algumas eu já estou vendo aqui na live, que vocês comentem, né, esse modelo de live, né, para não ser só daqui para aí, né, façam perguntas, comentem, falem sobre situações práticas, né, que vocês tenham alguma dúvida ou algum fato que aconteceu, que vai ser um prazer participar. Isso sim, até complemento, Raquel, se tiver qualquer dúvida, podem fazer aqui nos comentários, eu vou acompanhando, vou anotando, né? Então, Raquel, pode ficar tranquila que eu vou acompanhando isso, tá? Para não atrapalhar ali a tua exposição, e daí eu vou interferindo, pedindo licença ali para essas perguntas, caso você não veja, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Então, eu vou passar, então agora tá tudo certo, a Raquel já se apresentou também. A gente agradece, tá? Muito obrigada também pelas palavras. O Observatório fica muito em nome do Observatório, eu agradeço também todas as suas palavras. A gente, de fato, faz um trabalho, tenta fazer o melhor trabalho possível
Somos várias voluntárias que estão diariamente ali buscando se dedicar e fazer o melhor que a gente consegue. Então, sempre pensando em projetos, sempre pensando em como a gente pode, de fato, melhorar e contribuir ali para esses debates, para a sociedade. Então é isso. Então, vamos lá, Raquel. Passo a palavra para você, para primeiro discorrer mesmo sobre esses aspectos gerais da violência política de gênero. Gente, a problemática da violência, né, na política, eu acho que a primeira reflexão que a gente precisa fazer é da necessidade de a gente ter uma visão, um entendimento, uma compreensão de que a violência política contra a mulher é uma repercussão, né, é um braço, é uma consequência, é um produto, né, sendo mais direta, da violência de gênero. Né? Então, a violência política contra a mulher, ela não tem como eixo principal a atividade política. A perspectiva principal para se discutir violência política contra a mulher é a condição de gênero. Né? É o fato de que esse papel social de gênero, que é impregnado historicamente no nosso país, com todas as repercussões que a gente entende de raça, de classe, etc., né? Que não haveria como isso não repercutir no exercício da atividade política. E aqui eu quero dizer que a atividade política não se restringe a exercício de mandato, né? Que a atividade política, ela começa na base. A compreensão da aplicação desse conceito de violência política, ela não pode se restringir, né, ao texto da norma, né, que não tem como abranger tudo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a violência política contra a mulher aqui no Brasil começa lá na base, quando lideranças femininas da zona rural, quando lideranças femininas negras, indígenas, quando lideranças femininas da periferia são impedidas, direta ou indiretamente, e sobretudo por aspectos objetivos e estruturais, de serem candidatas. Então, a gente está alimentando, né, essa lógica de direcionar o olhar para a violência política apenas para a expressão mais grave, né, que é quando uma mulher que já está em exercício de mandato, uma deputada, uma prefeita, uma vereadora ou uma candidata, é agredida verbalmente, fisicamente, tem a sua dignidade sexual afetada, mas a violência política, ela extrapola, né, na nossa compreensão, essa ideia positivista, né, de que a causa e o efeito começam no exercício do mandato. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa tratar. Né? O segundo é o atraso legislativo, né, na transformação dessa conduta perante o ordenamento jurídico num crime eleitoral, que, na minha opinião, tem um baixo teor punitivo, né? É um crime cuja repercussão ofensiva é muito maior do que os aspectos punitivos que são colocados, né, enquanto crime eleitoral, e que a gente precisa, para falar sobre violência política no espectro eleitoral, ter uma dimensão de que nunca a violência começou no início e no fim do ato que juridicamente está sendo analisado como crime de violência política, crime eleitoral de violência política contra a mulher. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria deixar aqui para vocês na nossa conversa, né, para que a gente amplie, né, a visão em relação a essa prática. A segunda... Oi, Raquel. Violência política. Oi. Aqui eu acho que está travando um pouquinho. Está me ouvindo? Está travando? Agora
eu te escuto só a sua imagem que tá um pouquinho travada. Ai, acho que tá voltando. Ai, agora voltou. Opa, acho que... Oi, Raquel. Oi, Raquel. Vou chamar a Raquel de novo. Pessoal, peço desculpas só um minutinho até eu conseguir reconectar a Raquel de novo. Gente, pela misericórdia, tá me ouvindo? Voltou, voltou. Meu Agora Deus, estamos ouvindo. Não olha, tem problema. Não deixa tem eu dizer uma coisa problema. para vocês, vocês estão assistindo, ó, essas meninas são super organizadas, certo? Elas fizeram 3 meses de antecedência essa live, fizeram arte, organizado no Instagram. Eu quero assumir toda a responsabilidade nesse momento dessas interferências, porque a internet caiu, o celular travou, não está entrando pelo celular, mas nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer. Não tem problema. A tecnologia tem essas. Sem problema, Raquel, pode continuar. Pronto. Então, minha gente, por favor, interajam, né? Faça aí alguma pergunta que vocês tenham interesse, porque nós precisamos, nesse primeiro momento, inclusive eu vou pegar o carregador do celular para não ter perigo, certo? Porque como está acontecendo de um tudo, né? Como diz minha mãe, de um tudo, eu vou botar aqui para não ter o perigo. Então, minha gente, essa visão, né, limitada, engessada, reducionista da violência política contra a mulher, há um ato praticado em um determinado de uma mulher no exercício de mandato, é uma visão que reduz o nosso locus acerca desse problema a uma situação, a um fato, a uma conduta só, né, isolada. Isso é muito do direito penal, né, a gente sabe, muito da esfera criminal, mas essa violência é muito mais complexa, né? Tudo que repercute o machismo estrutural, tudo que repercute o sistema patriarcal que está introjetado nas práticas políticas e institucionais tem que ser avaliado para além da conduta prevista na legislação, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a conduta omissiva dentro
da esfera da violência política, em minha opinião, ela pode ser muito mais grave para o Estado democrático de direito, para a democratização dos espaços políticos, do que muitos atos que tomam grande repercussão, né? Não estou minimizando, né? Mas atos pontuais, né? Como, por exemplo, um assédio, uma importunação, vamos lá, uma importunação sexual, que é uma coisa que tem sido muito debatida, né? Quando se fala em violência política, por conta dos casos de grande repercussão. Então, a gente reduz o olhar àquela importunação que aconteceu no plenário contra aquela parlamentar. Parece que violência política é só isso, e não é, né? Ali obviamente, é uma forma de violência política, uma das formas, né? É claro que ali há símbolos, né? E isso é importante, a gente falar sobre o simbolismo, né, da violência política de gênero, sobretudo a de natureza sexual, né, contra a dignidade sexual. Ali, porque violência é linguagem, toda violência comunica alguma coisa, né? E essa comunicação, ela reforça símbolos. Então, quando um parlamentar se sente à vontade para, em um plenário, apalpar o seio de uma outra parlamentar, ele está comunicando algo. O que ele está comunicando? Primeiro, que ele se sente à vontade para fazer isso. Segundo, que ele tem a dimensão de que essa prática, por ser socialmente, culturalmente naturalizada, não irá repercutir no seu mandato, não irá ter uma repercussão punitiva, né? E que aquele corpo, aquela existência feminina na política, mesmo no mesmo nível hierárquico, mesmo com a mesma estrutura de poder, vale menos. A violência, ela hierarquiza, né? Ela subjuga, subalterna as mulheres que são alcançadas por ela no exercício das suas atividades políticas, né? Então, gente, eu não estou aqui para fazer uma análise técnica, né, jurídica, dizer, aí, se fizer isso, é aquilo. Não. Eu estou aqui para deixar provocações. Porque quando a gente faz uma análise crítica de dados, quando a gente produz diagnóstico, né, quando a gente utiliza indicadores, que é o que vocês produzem no observatório, para promover medidas de enfrentamento, de prevenção à violência política contra a mulher, né, são aspectos de fundamento que vão subsidiar isso, qualitativos, né, não só quantitativos. Então, inicialmente seria essa a primeira abordagem, né? Mas perguntem, acabou de entrar aqui uma suplente de deputada federal aqui do estado do Ceará, Elinete Torres, acabou de entrar aqui uma vereadora aqui do interior do Ceará, também, Virgínia Reis. Nós tivemos a oportunidade, né, na coordenação da Procuradoria Especial da Mulher, de receber relatos, né, de violência política. Porque, gente, nem toda violência política vira denúncia, tá? Vira processo. Na verdade, eu acredito que a violência política contra a mulher deve ser uma das mais subnotificadas, né, em termos de violência de gênero. Porque a repercussão política para uma mulher, vamos lá, vamos dizer quem é essa mulher. Imagine uma mulher do interior do estado, num estado como o meu, que é um estado que é no Nordeste, cuja o machismo estrutural tem traços regionais e territoriais muito mais aprofundados pela cultura do coronelismo, etc, etc. Aí imagina essa mulher numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde, para que ela seja eleita, ela precisa se aliar a várias pessoas, ter o apoio de várias pessoas, essas pessoas têm ligações entre elas, né, para que ela tenha recursos para a sua campanha, ela precisa ter um diálogo constante, permanente. Imagine para essa mulher denunciar um colega vereador. Imagine para essa mulher denunciar, formalizar uma denúncia, representar contra um prefeito, um vice-prefeito.
né? Então, não dá para romantizar, dizer que a lei vai resolver essa problemática, porque os aspectos são muito mais profundos e complexos. Pode falar. Sim. Raquel, extremamente importante isso que você trouxe, realmente é algo básico, né? Que a violência política ela tem contra a mulher, ela tem um produto da violência de gênero, né? Que foi a primeira coisa que você explicou pra gente, isso é essencial. E que a violência ela não se inicia no mandato, ela vem muito antes, né? Então, por exemplo, existem muitas formas, ou no próprio partido, às vezes, para a mulher se candidatar, conseguir se candidatar, se consegue se candidatar, recursos financeiros para que ela consiga realizar a campanha dela, se consegue se eleger é outra, tem mais violência ali dos colegas, enfim, você trouxe para a gente ali realmente vários aspectos. Então, e também o aspecto legislativo, né? Então, eu queria te perguntar nessa questão, como que a gente pode, né? Quais, dentro dos vários âmbitos que se tem, que medidas a gente pode tomar para conseguir combater isso, para conseguir reduzir isso? O que você acha que seria essencial em todos os âmbitos para que a gente consiga, desde o, né, não só no exercício do mandato, mas, enfim, o que a gente pode fazer, nós como sociedade, enfim, o que todos podem fazer para contribuir para a gente conseguir combater essa realidade? Bom, eu acho que em primeiro lugar, a questão da representatividade, né, a gente tentar resolver essa problemática da representatividade, porque eu tenho notado, e muito feliz, né, que há uma tendência nos legislativos municipais, estaduais e até federal, uma tendência a se criar frentes parlamentares de defesa dos direitos das mulheres, né? Frente parlamentar contra a violência política de gênero, e isso é muito bom. Só que qual que é o problema disso? As soluções que são pensadas em âmbito legislativo, né? Ou seja, entre quem possui mandato, ela precisa ser subsidiada e legitimada por mulheres. E nós ainda temos pouquíssimas mulheres. O nosso índice de representatividade é baixíssimo. Então, na minha concepção, existe uma relação de causa e efeito, né? O sucesso de medidas políticas institucionais dentro dos parlamentos, dentro dos poderes, para enfrentar a violência política de gênero, está diretamente relacionado à necessidade de aumentar a representatividade feminina, que senão não vai funcionar. Ah, doutora, mas tem os homens que são aliados. Gente, é muito importante que os homens que possuem mandato, que eles participem dessas frentes, endossem, né, do ponto de vista dos cargos, né, o presidente da Assembleia, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? Por quê? Porque são eles que estão nos espaços de poder. E a gente não vai conseguir democratizar o espaço sem o apoio de quem está liderando o espaço, né? Isso é básico, né? Então, acho que a primeira coisa é a representatividade. Não adianta, nós lutamos contra a violência política contra a mulher, mas a gente só vota em homens, né? Assim, homens brancos de classe média, né? Que é o perfil do político brasileiro, né? Daquela figura emblemática, folclórica até, né? Então, essa subrepresentação, como está sendo colocada aqui, exatamente, as violências não são nem reconhecidas como violências de gênero, né? Existe uma omissão, né? E outra coisa, gente, tem um corporativismo. Olha, para que haja a punição de um parlamentar, cassação de um mandato, né, em relação a uma violência política contra a mulher, gente, isso é uma odisseia processual, é uma odisseia jurídica, né, é um trabalho hercular. Então, a gente precisa, né, ter robustez feminina,
nessas casas, né, legislativa, Casa do Povo, né, que não tem negro, nem mulher, nem LGBT, nem pessoa com deficiência, que é o povo, né, para poder ter eficiência, né? Eu acho que é a primeira coisa. A segunda são essas movimentações coletivas que a gente tem notado, as frentes, né, de defesa, de enfrentamento à violência política. Eu acho que o caráter punitivo ainda precisa ser ajustado da legislação. Eu acho que deve haver um fluxo mais célere e mais eficiente para caçar mandatos de agressores políticos, né, de mulheres. Eu acho que isso é uma primeira questão. E aí a gente observa, né, que a Lei Maria da Penha, ela altera muito, né, medida protetiva e tal. A Lei Maria da Penha, todo ano ela está passando por alteração para aprimorar, né, e para dar efetividade. Mas, claro que a legislação do crime eleitoral, de violência política, ela é mais jovem, né, muito mais jovem, mas ela não altera. Para mexer, né, nessas estruturas legislativas que ameaçam caçar mandatos de agressores, é muito difícil. E isso é uma repercussão do machismo estrutural dentro da política partidária, né? A Carla Rodrigues até comentou aqui que é preciso atualização dos códigos de éticas e regimento internos das casas legislativas. Exatamente, eu estou vendo aqui, estou olhando aqui no computador. E regimento interno, gente, eu vou lhe dizer, eu atuei 3 anos na Assembleia Legislativa aqui do Estado, né? Regimento interno não é uma coisa muito fácil de alterar, né? De mexer, não é uma coisa muito... as discussões são demoradas, são aprofundadas, existem interesses partidários que precisam ser, né, políticos, de gestão, como tudo, né? Mas eu acho que a legislação eleitoral, até como né, uma espécie de norma programática, né, para ditar, inclusive, como esses regimentos vão ser alterados, fundamentados em quê, né, seria o nosso primeiro passo, sabe? Nós temos uma discussão muito interessante aqui no Brasil em relação, né, do foro, né, enfim, as pessoas chamam de privilégio, né, mas de certa forma é uma maneira de proteção democrática, né, desses mandatos, os pudores institucionais e normativos para se caçar um mandato, né, para cassação. E eu acho que a tendência aqui no Brasil, se a gente continuar, né, nessa cadência legislativa que a gente vem em direito das mulheres, eu acho que nos próximos... É coisa de médio prazo, tá? 5, 10 anos. Eu acho que a tendência é que o caminho legislativo, normativo, regimental, para cassação de mandato em relação da prática de violência política contra a mulher é ser encurtado. Eu acho que nós estamos nessa cadência, né, de endurecer a punição e encurtar o caminho da cassação desses mandatos para proteger não só a mulher que sofreu a violência política, não só o mandato da mulher que sofreu a violência política, da parlamentar, não só a ordem, né, social, a organização interna daquela casa legislativa, mas para proteger o Estado Democrático de Direito. Né? Para proteger, porque proteger mandatos femininos é proteger a democracia. Social, essa dimensão chega... Voltou aqui. Chega. Então, a gente tem que ter a dimensão de que a ofensa física, moral, psicológica, sexual, a mulheres em exercício de mandato como eu disse, né, violência é linguagem, ela comunica, né, é a transmissão de uma mensagem, né, de um grupo social para outro grupo social, né, para nós mulheres, sobretudo mulheres negras que estão em mandato, mulheres que são de base, né, de periferia, indígenas,
de que esse não é o seu lugar, que você não deveria estar aqui. Então, é uma demarcação de poder político, na verdade, instrumentalizado pela violência, né? E aí eu quero colocar uma outra discussão, né? A gente fala de enfrentar a violência política, de povo ligando, meu Deus do céu, essa live não me ligue. De enfrentar a violência política, de eleger mais mulheres, mas a gente precisa intensificar o debate da manutenção dos mandatos femininos. As condições estruturais, mas acima de tudo subjetivas, para o exercício de mandatos femininos, né? Veja, as mulheres trans, as mulheres travestis, as mulheres lésbicas, as mulheres negras, as mulheres indígenas que iniciaram essa legislatura, estão absolutamente adoecidas, esgotadas, né? Então, a violência, né, essa repetição de práticas de microagressões, ela esvazia o mandato, porque uma mulher adoecida, ela não consegue fazer política. Imagina receber a ameaça de morte todo dia, toda semana, todo mês. Como é que alguém vai pensar uma legislação, ter uma conexão entre o seu mandato e a política pública que precisa ser executada, sofrendo microagressões, e que não são micro, né? Eu digo micro porque são várias, mas e grandes agressões, grandes ameaças rotineiramente, né? Então, que condições nós, Estado brasileiro, nós, sociedade civil, fornecemos a essas mulheres para que elas exerçam de maneira digna os seus mandatos, né? Eu acho que essa é uma questão. Tem mais alguma pergunta? Raquel, acho super interessante esse ponto que você trouxe da manutenção dos mandatos femininos. A Tailane, ela até comentou, né, que para muitos a violência é parte do jogo e que além dos regimentos da casa, a gente também não pode esquecer dos estatutos partidários. E eu penso muito isso porque eu advogo, né, na área eleitoral. E eu recebo muito, às vezes, candidatas que foram candidatas e que falam muito isso. Eu não quero isso nunca mais para minha vida. Porque às vezes a pessoa, e às vezes ela não foi nem eleita, mas ela teve tantos problemas dentro do partido para a questão prestação de contas, geralmente tem muitos problemas em relação a isso, além de toda a violência que sofreu, que assim, eu particularmente já ouvi bem mais de uma vez a pessoa falando, eu quero resolver isso e eu nunca mais quero entrar nisso na minha vida. Ou seja, eu não sei por que eu entrei nisso. Então, essa questão da manutenção realmente é muito importante, né? Até a Carla também comentou que proteger mandatos femininos é proteger a democracia. Exatamente. Lembra que eu falei no começo da gente ampliar o olhar, né, sobre o que é a violência política contra nós mulheres? Deixa eu expressar algumas situações para a gente ampliar aqui esse olhar. Eu fui candidata em 2018 a deputada, nunca tinha me filiado a nenhum partido, nunca tinha vivenciado, né, a experiência político-partidária. E eu tive a compreensão, passando por essa experiência, né, de como essa violência, ela muitas vezes é sutil, né, ela se introjeta naquelas práticas partidárias de uma forma que, às vezes, a gente que está sofrendo, como todas, né, a violência só percebe depois ou nem percebe. Então, por exemplo, vamos começar, assim, nivelar. Eu lembro que durante a campanha, na organização partidária, né, tinha uma senhora, certo, que tinha mestrado, extremamente competente, com 20 anos, né, de vivência político-partidária, uma mulher inteligentíssima, uma mulher
com uma capilaridade muito querida por todo mundo, né? Assim, uma liderança super exponencial. E tinha, né, um homem, né, uma outra pessoa, que não tinha a mesma formação, né, não tinha a mesma capilaridade política que essa mulher. E quando eu cheguei no comitê, etc., aquilo me chocou, porque ela estava cortando adesivo na recepção do comitê, distribuindo adesivo, um trabalho absurdamente operacional, e esse rapaz, ele estava na sala de coordenação de campanha, né? E aí eu disse, não é possível que ninguém esteja vendo isso, né? Porque isso prejudica a própria campanha, né? O próprio desenvolvimento, a eficiência dos trabalhos partidários e de base, etc. E aí aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a pensar sobre essa animalização das mulheres negras dentro da política, porque essa mulher é uma mulher negra, né? Como essas mulheres são designadas para atividades braçais, operacionais dentro das campanhas. É só você sair na rua em época de campanha, meio-dia, lá no centro, onde o povo coloca as bandeiras, está lá meio-dia no sol. Quem é que está segurando as bandeiras? São as mulheres. São as mulheres negras da periferia que estão ali para ganhar uma diária de R$50. Né? Ah, mas é porque não tem estudo. Ah, mas é porque não tem voto. Ah, mas será mesmo que não tem? Será se alguém já desconstruiu essa imagem, né? Porque isso animaliza, desumaniza essas mulheres, né? E aí eu vejo, né, as campanhas com todo o respeito ao trabalho do TRE, do TSE, de vocês, né? Assim, são mulheres que fazem parte da justiça eleitoral, que vem tentando mudar essas estruturas, mas aí o TSE solta uma campanha dizendo, mulher, venha para a política, se candidate, né, se filie, participe. Nós já estamos na política. Quem faz a política no Brasil somos nós, né? Nós só não estamos ocupando os espaços de poder e decisão. Nós estamos subalternizadas. E as que, uma ou duas que conseguem chegar a esse espaço de micropoder, que é o espaço da candidatura, são absurdamente violentadas. Violentadas do ponto de vista patrimonial, violentadas do ponto de vista dos símbolos, do simbolismo da sua presença, né? E isso a gente precisa vislumbrar para poder reparar. Não dá para resolver uma problemática sem enxergar, né, a sua repercussão na realidade, sabe? E, gente, eu digo isso porque, assim, eu sou uma mulher da periferia, né, aqui de Fortaleza. Minha mãe é uma líder comunitária, uma mulher negra da periferia, liderança comunitária há 40 anos, né? Sempre trabalhou com política, na política partidária, cabo eleitoral, não sei o que e tudo. E ela, assim como outras que eu conheci, assim, são as mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Olha, gente, na política não tem nada mais difícil do que um voto. É convencer um estranho a dedicar a você a confiança dele ou dela, sem nunca ter lhe visto, sem saber quem você é, né? Só na argumentação, só no poder de argumentação e de convencimento. Você sabe quem é que faz isso? O famoso porta a porta, os adesivaços nos semáforos de trânsito. Sabe quem é? É a mulher preta da periferia. É o homem negro da periferia. Não é o candidato, a candidata. Porque não dá, é humanamente impossível, né? E aí existe um ciclo, né? E eu percebo isso. Eu tenho foto, minha gente, assim, vergonha alheia, né? Eu tenho foto com 5 anos de idade, só de calcinha, e a minha mãe me encheu de adesivo, certo? Com a bandeirinha, né? Para pedir voto para o povo. Né? É muito enraizado, né? Uma crosta que se cria em relação a essas existências políticas que a gente tem que quebrar,
entendeu? Esses lugares hegemônicos, né? E democratizar esses espaços. Então, quem sustenta a política nesse país somos nós, são as mulheres, é a população negra da periferia da localidade, do distrito, do município, né? Porque é uma massificação de voto que decide eleições, né? E a gente precisa deselitizar esse olhar sobre o que é violência política contra a mulher. Raquel, vou comentar aqui que tem muita gente comentando dessa sua última fala, que foi muito forte, muito potente, então realmente foi. Então, só para passar aqui para você, que o pessoal está gostando muito de tudo, claro, que você falou, mas especialmente dessa sua última fala, que realmente, às vezes a gente comenta tanto e a gente não acaba, sobre a violência política, e não acaba não tendo essa perspectiva. E que, sim, já estamos na política, né? Em especial, como você trouxe aqui, esse enquadramento de raça, em especial as pessoas da periferia, em especial pessoas, mulheres e homens negros que estão ali na linha de frente, realmente fazendo a campanha em si. Então, é extremamente forte essa sua fala que todo mundo aqui pontuou, tá? Também vou trazer outros comentários aqui da Isabela, que comentou: sofremos violência política quando somos desacreditadas para exercer funções de poder. E ela relatou que ela sofreu isso numa campanha da OAB, por exemplo. Então, não é só uma campanha, né, às vezes, para algum cargo eletivo, enfim, de campanhas nacionais, né, vereador, prefeito, presidente, enfim, deputado, senador, mas também, como ela relatou aqui, uma campanha para algum órgão de classe que também existe isso. Então, acho bem importante. É importante. Um beijo, Irabela, admiro muito você, viu? Gente, onde há disputa de poder, há violência. Né? O que a gente tem que visualizar é quem são os sujeitos da violência, quem pratica a violência e quem é vítima da violência. Por quê? Quais as condições existenciais dessa pessoa e desconstruir essa polarização. Né? Eu vi que tem uma pessoa aqui do Elas no Orçamento que está assistindo. Será que ainda está? Olha, eu quero dizer que eu acompanho Elas no Orçamento, me chame para conversar, fazer alguma coisa, porque eu admiro muito o trabalho de vocês e eu acho que a gente pode ter um olhar aí gênero-racial bem bacana, né? Então, essa disputa de poder, né, além dos símbolos que isso repercute, do ponto de vista do consciente e inconsciente coletivo, né? Além dos interesses individuais, democráticos, difusos, né? Gente, para mim, a dignidade política da mulher é um direito difuso, né? Deveria ser protegido como um direito difuso, né? Porque tem total relação com a manutenção da democracia, né? Das mulheres, das pessoas negras. Tá? E aí a gente precisa, nesse aspecto, encarar de maneira visceral, né, quem são essas pessoas, quem são os agentes da violência, as razões e tudo, e nos enxergar e nos colocar como sujeitos que estão inseridos nesse ciclo de violência estrutural, porque nós reproduzimos essa violência. Veja, a partir do momento, e eu não estou falando só de voto não, tá? Que voto é muito óbvio para falar de poder, né? Ah, o seu poder é no voto, tá? Isso aí eu já sei, mas não é só isso, né? Veja, a partir do momento em que na organização interna, né, de qualquer disputa de poder, vamos dizer que é o político eleitoral, vamos dizer que é o de classe, como foi colocado aqui, eu só enxergo pessoas negras como pessoas no lugar de servidão, naturalizados naquele lugar de servidão,
Ou seja, as pessoas negras que estão num comitê, as pessoas negras que estão numa campanha, as pessoas negras que estão num partido político, as pessoas negras que estão dentro de uma instituição pública, de uma entidade de classe, de um coletivo de mulheres, de uma organização de mulheres. Se o único lugar que essas pessoas ocupam é o lugar de servir, de me servir, seja com um café, seja com um número de telefone, um relatório de telefone, de contatos, eu estou reproduzindo essa lógica. Eu não posso ver isso agora, não, que eu estou ao vivo aqui com as meninas do TRE. Eu tenho que reproduzir essa lógica, eu estou reproduzindo essa lógica, tá? Na qual eu me coloco como opositora. Veja, a gente acha que não vamos estimular que mulheres negras sejam candidatas. Pronto, nosso primeiro desafio, né? Aí você levanta, olha ao redor, todas as mulheres negras que estão inseridas naquela instituição, naquela entidade, naquele organismo, estão servindo. Estão no lugar de servidão, né? Ou todas as mulheres que estão construindo aquele projeto estão num lugar de divergência e competitividade, né? Gente, veja, a divergência é algo natural, né? Nós precisamos ser divergentes, inclusive, tá? Isso é importante até para dar um caráter heterogêneo para a política, né? Para oxigenar a democracia, é importante. Mas na dignidade, na proteção da dignidade política de mulheres negras, mulheres LGBTQIAP+, na árdua tarefa, né, de enfrentar a subrepresentatividade, enfim, nisso a gente não pode ser divergente. Na proteção dos direitos das mulheres, né, nós podemos ter dimensões diferentes de como nós vamos atuar para garantir esses direitos, essas políticas, né? Por exemplo, eu entendo que a gente vai resolver a problemática da subrepresentatividade feminina e negra desta forma. Aí você entende que é de uma forma diferente. Mas na defesa, né, dessa agenda, nós precisamos ser ponto comum. Nós precisamos ter uma conexão sociopolítica, e eu digo até afetiva. Sabe, eu não acredito em transformação sem afeto, não, né? Nós não vamos conseguir proteger a saúde mental das mulheres que estão na política, a dignidade dessas mulheres, a dignidade humana dessas mulheres na política, sem afeto, né? Sem empatia, sem humanizar. Olha, esse mito da mulher guerreira na política, esse mito da mulher forte, meu Deus do céu, quando alguém chega e me diz assim, Raquel, te admiro tanto, você é tão forte, você é tão guerreira. Eu digo, minha gente, nesse momento da minha vida, eu estou querendo ser feliz. É o primeiro ponto, né? Porque, geralmente, uma mulher que tem sucesso na política, e aqui eu coloco sucesso bem entre aspas, né? Que chegou, que teve... conseguiu atingir um espaço, ela está negligenciando todos os outros aspectos da vida dela. Se ela tem filho, ela está negligenciando a maternidade. Se ela tem uma carreira paralela, ela está negligenciando essa carreira. Se ela tem família, ela está negligenciando essa família. Se ela tem patrimônio, ela está negligenciando o patrimônio, o crescimento e desenvolvimento do patrimônio dela. Né? Então, são vários eixos, são vários espectros de vida sacrificados, né, para chegar até aquele momento, e eu lhe digo, eu nunca tive mandato, né, só estive na condição de candidata, mas não tem nada mais solitário para uma mulher e para uma pessoa negra do que um espaço de poder. Porque, além de sermos poucos e poucas, né, nesses espaços,
além de não contarmos com aliados e aliadas que nos legitimem de maneira substancial mesmo, né? Não tem muitos de nós. E quando há, por exemplo, há muito mais mulheres nos espaços, por exemplo, do que pessoas negras. Vamos lá, nos espaços políticos de poder. Mas nem toda mulher e nem toda pessoa negra defende a agenda de mulheres. Defende a agenda da igualdade racial. Então, já é um outro desafio, né, que a gente tem. Então, eu acho que a gente precisa ainda aprofundar muito esse diálogo. A gente precisa deshierarquizar o conhecimento acerca da violência política. A gente precisa ir para a periferia, ouvir as mulheres que estão na política de base há 30, 40, 50 anos. A gente precisa sentar e ouvir, né, de verdade, não é só para postar no Instagram, porque, meu Deus do céu, gente, assim, eu tenho Instagram porque eu preciso, mas essa espetacularização da política no Instagram é uma outra live que a gente tem que fazer, né? E a gente precisa, não é ir para a periferia para sentar e tirar foto tomando café, né? Fazer performance política. Se apropriar da imagem dessas pessoas, é sentar e ouvir e se colocar no lugar de aprendizado. Como é que os indígenas, como é que as mulheres indígenas estão se organizando politicamente? A gente tem tanto a aprender com as mulheres indígenas, sabe? Sobre as tecnologias de sobrevivência, com as mulheres quilombolas, né? Eu faço muito questão aqui de estar sempre visitando quilombo, aldeia, né? Dialogo muito com o pessoal da capoeira, com o pessoal do axé, que eu sou de axé, né? Como é que as tecnologias ancestrais de sobrevivência desses povos, né, dessas comunidades, os povos tradicionais, as comunidades tradicionais, como é que eles e elas estão utilizando essas tecnologias de sobrevivência para sobreviver também na política, né? Tem alguma iniciativa que a gente possa universalizar? Gente, o parlamento, a ideia de parlamento surgiu do quilombo, Teresa de Benguela, né? Vocês leiam aí que vocês vão ver, né? Essa ideia de decisão em colegiado, né? O parlamento do quilombo surgiu por Teresa de Benguela, pelas mãos de uma mulher negra escravizada, né? Então, e isso a história não conta, né? Então, a gente se colocar nós pesquisadoras, né, acadêmicas, nós que estamos, de certa forma, num lugar de privilégio hermenêutico, de privilégio epistemológico, né, a gente tem condições de sentar e pensar e produzir conhecimento, nós precisamos ouvir essas mulheres atentamente. Raquel, os últimos comentários aqui, só de elogios à sua fala, né, às suas reflexões. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o fim, já passou rápido, passou muito rápido nessa quase uma hora que a gente está ali, 4 minutinhos para dar uma hora de live, mas eu só quero pontuar dentre todas essas questões, justamente sobre os espaços de liderança, né? Que nós não estamos, a sociedade não está acostumada a ver mulheres, pessoas negras em cargos de liderança, e sempre em cargos de serventia, né? Então, não só dentro da política, mas se a gente for num restaurante, por exemplo, a gente não muito mais fácil a gente encontrar pessoas negras nos servindo do que consumindo, né? Então, todos os âmbitos, e acho que é essencial essa pontuação aqui também para trazer o aspecto da política e de tudo que a gente precisa refletir e pensar a respeito. Então, e pensar cada vez mais, porque, como você disse, nós estamos inseridos nisso e a gente tem que se policiar o tempo todo para tentar ao máximo não reproduzir essa sistemática. Então, sem palavras para sua fala, todo mundo que está assistindo aqui só aplausos, bateu palma, muito importante.
como eu falei, infelizmente a gente, e vários outros aspectos que você trouxe, como você falou, que a gente poderia fazer outras lives ali, vamos verificar isso, que precisam ser debatidos cada vez mais. Então, eu vou passar a palavra para você dar um recado final para a gente. Eu agradeço muito, muito mesmo tudo que você contribuiu aqui, todas as reflexões que você trouxe, muito importante mesmo. Então, passo a palavra para você para fazer essa última fala. Bom, gente, muito obrigada, tá? Tô tremendo aqui que eu tô com o celular na mão. Me desculpe, né, aí as falhas de conexão e tela e etc. Mas eu acho que vocês que estão nesse lugar, as advogadas, né, direito eleitoral, as colegas que são do TRE, do TSE, que fazem parte desse observatório, Câmara dos Deputados, Deputadas, Senado, né, vocês ocupam lugares de ruptura que são muito estratégicos. Então, vocês têm uma responsabilidade aí, né, pensando nessa mulher que fica meio-dia lá no sol com a bandeira do candidato, homem, branco, rico, né, para ganhar R$ 50 por dia, né, vocês têm uma responsabilidade coletiva, né, de mudança, e eu tenho certeza que vocês estão cumprindo, né, com esse dever, que é um dever republicano até, né, de atuar voluntariamente para produzir conhecimento, diálogo, reflexão e movimentar essas estruturas e democratizar o espaço. Então, todas as láureas, né, para vocês, todos os aplausos que vocês merecem. Eu sei que não é fácil, né, como desenhar um alvo quando a gente, né, se propõe a ocupar esses espaços. Parabéns. Quero dizer que estou à disposição de vocês, né? Quem tiver interesse de a gente conversar mais. Eu prefiro presencial, mas se fizer virtual eu vou também, mas for presencial é melhor, né? Para a gente também desconstruir esse controle de narrativas, né? Para que haja mais mulheres como nós, mulheres negras da periferia, que já foram candidatas, né? Que têm essa vivência mais visceral da violência política, para que a gente também tenha a nossa narrativa prestigiada, né? Para que outros olhares, né, se coloquem. Então, eu realmente sou muito grata, tá, pelo convite, mais uma vez, gostei muito de estar aqui nessa manhã com você. Vou já chamar a atenção do rapaz que me interrompeu aqui, né, na hora da minha live. E sigam lá no Instagram, se tiverem interesse de trocar uma ideia sobre o assunto, de aprofundar algum tipo de viés para a pesquisa, né, no observatório. A gente vai estar sempre à disposição. Obrigada às minhas queridas amigas que passaram por aqui, candidatas, vereadoras, advogadas, doutora Irabela, todo mundo. Foi um prazer muito grande e a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Raquel, muito obrigada por compartilhar tanto com a gente. Tem muitos parabéns para você e muitos agradecimentos aqui nos comentários, tá? Teve gente falando que chegou só no final, mas eu vou salvar a live, então vai estar sempre aqui. E muito obrigada mesmo. Sempre que tiver oportunidade, a gente entra em contato, então, já que você se disponibilizou, para a gente sempre compartilhar mais conhecimento e poder aprender mais. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada a todo mundo que assistiu também. Um beijo, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau.